O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. O Templo Umbandista Pai José Cambinda oferece nesta noite uma palestra proferida pelo nosso irmão Nuno Copre da Fonseca, que estará abordando o tema extraído do Sermão da Montanha, prece e orações. Vamos iniciar a nossa sessão com a prece de abertura. Sejam muito bem-vindos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Para a nossa reflexão, a fé sem obras é morta. Hoje eu vim trazer o estudo sobre a oração e a prece. E esse estudo eu me baseei no livro Sermão da Montanha. Mas antes eu vou aqui ler uma página do livro Pão Nosso, a psicografia do Chico, por Emmanuel, falando sobre esse assunto, né? E na verdade para que possamos ter um norte, né, para já começarmos a nos esclarecer sobre a real função da oração. A página diz assim: quando orardes, a sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta, se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se por tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade. Expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente
ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor, em benefício de cada discípulo do Evangelho, a oração. E quando estiverdes orando, perdoai. Aqui nós já estamos tomando norte, né? Sobre a real importância da oração em nossas vidas. E basicamente, até a presente data, estamos vindo colocando a oração como uma âncora, né? Mas que, na verdade, a oração ela é uma alavanca para que possamos alçar voos mais altos. Então, em processo de aprimoramento, crescimento, é ela que vai nos dar a alavanca necessária para que possamos alçar esses voos. E na verdade, eu vou me ater agora à oração Pai Nosso, porque é ela que significa toda a pleiade de todas as orações. O Pai Nosso é o mais importante de todos os documentos cristãos. Ele foi cuidadosamente formulado por Jesus, com certos fins muito claros. E por isso que de todos os ensinamentos é esse o mais conhecido e o mais frequente citado. E constitui-se no único denominador comum de todas as igrejas cristãs. Todas, sem exceção, utilizam o Pai Nosso, sendo ele o único ponto de encontro de todas. Seu uso provavelmente ultrapassa o de todas as demais orações. E não duvidemos, quem quer que procure seguir o caminho com Jesus deverá usar inteligentemente o Pai Nosso. Agora, para se fazer isso, é preciso compreender que a oração é um todo cuidadosamente construído. O Pai Nosso é uma fórmula compacta para o desenvolvimento da alma. Foi elaborada com todo cuidado por Jesus para esse fim específico, de modo que aqueles que a usam regularmente, com compreensão, experimentarão uma verdadeira mudança na alma. E o único progresso é essa mudança da alma que importa. Por isso, através de todas as mudanças e reviravolta da história do cristianismo, esta oração chegou até nós, incorruptível e intocada. E a primeira coisa que observamos é que a oração engloba 7 cláusulas e que obedecem a uma ordem e a uma sequência perfeitas e contém tudo que é necessário para alimentar a alma. Então vamos à primeira cláusula, quando Jesus coloca: Pai Nosso. Esta simples afirmação constitui clara e distintamente a natureza e o caráter de Deus. Sintetiza a verdade da sua existência. Diz tudo o que o homem precisa saber acerca de Deus, e de si mesmo e de seu semelhante. E Jesus estabelece, de uma vez por todas, que o relacionamento entre Deus e o homem é o de pai e filho. E inicia sua oração estabelecendo o caráter de Deus como Pai perfeito, tratando
com seus filhos. Façamos uma observação e procuremos compreender o enorme passo que demos ao apreciar esse ensinamento. De uma só canetada, foram postos de lado 99% da velha teologia, com um Deus vingativo, com indivíduos preferidos e todos os outros horríveis produtos da imaginação doentia dos homens. Agora temos um Deus justo, onipresente, onisciente, eterno e o Pai de toda a humanidade. Começamos a perceber finalmente o que está contido nessas simples palavras: Pai Nosso. E dando continuidade a essa oração, Jesus coloca uma segunda cláusula: Pai Nosso que estás no céu. Jesus, após ter esclarecido a paternidade de Deus, o Mestre passa a discorrer sobre a natureza de Deus e os fatos fundamentais da sua existência. Explica que é da natureza de Deus estar no céu e do homem viver na terra. Assim, Deus é a causa e o homem a manifestação. Por outras palavras, Deus é a causa infinita e perfeita de todas as coisas. E a causa tem que ser expressa. E Deus se expressa através do homem. Todos os aspectos de nossa vida são, na realidade, uma manifestação ou expressão de algo que há dentro de nossa alma. O importante é compreender que Deus está no céu e o homem na terra, e que cada qual tem seu papel no esquema das coisas. Embora sejam mas não são idênticos. E por isso, Jesus estabelece cuidadosamente essa distinção ao dizer: Pai nosso que estás no céu. Seguindo a terceira cláusula, Jesus coloca: santificado seja o vosso nome. Como em todo lugar, o nome de uma coisa corresponde à natureza ou ao seu caráter essencial. Por isso, segundo Jesus, o seu nome é santificado. Buscando a origem da palavra, verificamos que vem de santo, o que a natureza de Deus não só é digna da nossa veneração, como também completa e perfeita. Daí decorrem consequências notáveis. Fiquemos atentos. Concordamos em que um efeito deve ser semelhante em natureza à sua causa, e, portanto, sendo a natureza de Deus santificada, tudo o que decorre da causa deve também ser perfeito e santificado. Daí se segue que Deus não pode, como muita gente pensa, mandar doenças, desgraças ou acidentes, e muito menos a morte. A mesma fonte não pode dar ao mesmo tempo água doce e amarga, pois essas coisas são contrárias à sua natureza, que é infinitamente justo e bom.
E Jesus, continuando com essa oração, ele nos fornece a quarta cláusula: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O homem, a manifestação ou expressão de Deus, tem um destino ilimitado à sua frente. Sua missão é expressar de maneira concreta e definida as ideias abstratas que Deus lhe fornece. E para que isso aconteça, ele deve ter poder criador. Nós, seres humanos, se não tiver esse poder, seremos apenas uma máquina. Mas o homem não é um ser autômato. Tem uma consciência individualizada. A consciência de cada qual é diferente de Deus e das consciências de todos os demais, e todas elas formam um todo. Mas como podem, então, duas coisas ser um todo sendo diferentes? A resposta é simples. É que na matéria, que é finita, isso não é possível. Mas em espírito que somos, que é infinito, isso é perfeitamente possível. Com a nossa consciência atual, podemos compreendê-lo por meio da oração. Venha a nós o vosso reino, então, significa ser nosso dever ajudar a estabelecer o reino de Deus. Ou seja, manifestar cada vez mais as ideias de Deus, pois para isso estamos na Terra. Cada um de nós tem o seu lugar na vida, e se o atingirmos, seremos completamente felizes e nos sentiremos seguros. Com certeza, isso é fato. Nosso verdadeiro lugar é o único onde podemos manifestar o reino de Deus e dizer, com toda autoridade: venha a nós o vosso reino. E sejam quais forem os nossos desejos, sejam relacionados com o nosso trabalho diário, nossos deveres em casa, nossas relações com os outros, ou os planos que fizermos para empregar nosso tempo, se procurarmos servir a nós mesmos em vez de a Deus, estaremos cortejando problemas e decepções e infelicidade, embora possa parecer ao contrário. Hein? Mas Jesus vem e coloca a quinta cláusula da oração Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É a vontade de Deus que todos nós, seus filhos, levemos vidas saudáveis e felizes, cheias de experiências alegres, que nos desenvolvamos com liberdade e regularidade, dia após dia, à medida que nossos caminhos se vão alargando. Para isso, precisamos de coisas como alimento, vestiário, abrigo, facilidades
para viajar, livros, etc, etc, né? Mas, acima de tudo, necessitamos de liberdade. E no Pai Nosso, todas essas coisas estão incluídas na palavra pão, que aqui significa todas as coisas que o homem necessita para levar uma vida saudável, feliz, livre e harmoniosa. Pois Deus é a fonte de todas as nossas benesses. Todas as coisas boas que nos acontecem e que atribuímos, às vezes, à boa sorte, provém de Deus, o autor e o criador da vida. Em sua acepção mais importante e profunda, o pão nosso significa a realização da presença de Deus. E temos que começar por pensar em Deus diferente da mera teoria e das belas palavras. É esse o pão da vida, como Jesus referia-se por várias vezes quando reunido com seus apóstolos e com as multidões. Outra razão pela qual o símbolo de pão ou alimento expressa tão bem a experiência da presença de Deus é o ato de comer ser algo que deve ser feito pela própria pessoa. Da mesma forma, a percepção da presença de Deus é algo que ninguém, mas ninguém pode ter por nós. E a melhor maneira de se preparar o dia de amanhã é fazer com que o dia de hoje seja tudo aquilo que desejarmos para hoje, para amanhã, para o sempre, e que ele deveria ser. E Jesus, colocando a sexta cláusula no Pai Nosso, ele fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quando somos ofendidos. Esta cláusula é um momento culminante do Pai Nosso. A chave estratégica para todo o tratamento. Se observarmos, Jesus concebeu de tal maneira essa oração que ela cobre de maneira mais concisa e reveladora e não omite nada, mas nada que seja essencial à nossa salvação. E tão compacta que nenhum pensamento ou nenhuma palavra é demais. Após nos dizer o que Deus é, o que o homem é, como o universo todo funciona, como devemos cumprir a nossa missão, a salvação da humanidade e de nossas almas, ele explica qual o nosso verdadeiro alimento, a maneira como podemos conseguir e passa depois ao perdão dos pecados. Perdoar os pecados, olha, é um problemático nas nossas vidas, né? É um problemão. É o problema central das nossas vidas. As ofensas é um ato de sentimento de separação de Deus. É a maior tragédia que o homem pode experimentar. E sua origem tem raízes no egoísmo, no nosso egoísmo. Nunca é demais repetir que é preciso perdoar. E a única maneira de fazer isso é perdoando, sempre. Verifiquemos se não guardamos rancor contra
qualquer pessoa. Porque quando guardamos ressentimento contra quem quer que seja, a pessoa fica ligada a nós por um laço cósmico, né? É o campo magnético, é o magnetismo, sabe? É a lei da causa e efeito. Então, perdoar os outros quer dizer libertar-se a si mesmo, pois o ressentimento é uma forma de acorrentamento. Todos nós deveríamos praticar o perdão geral diariamente. Ao levantar do sono, digamos apenas: perdoo livremente a todos. E não tardará nos vermos livres de todo ressentimento e de toda condenação. E o efeito sobre nossa saúde e vida em geral será simplesmente revolucionário. Preciso não esquecer que o Pai Nosso cobre toda a vida espiritual. Mas como levar a cabo esse ato mágico, né, de perdoar? Se fomos profundamente feridos e achamos que isso está além de nossas forças, a técnica do perdão é bastante simples. E não muito difícil de conseguir, quando se entende seu funcionamento. A única coisa essencial é querer perdoar. Esse é o combustível, querer. A vontade de querer. Desde que nós desejamos perdoar, a maior parte de nossa tarefa já foi feita. Isso é fato. Não somos obrigados a gostar de ninguém, mas temos a obrigação de amar a todos os seres humanos, já que o amor ou a caridade cobre nossa multidão de pecados. E agindo assim, teremos o efeito desejado sobre nossa felicidade, saúde e a vida em geral será simplesmente revolucionário. E Jesus, chegando à 7ª cláusula, né, do Pai Nosso, ele coloca: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Talvez esta seja, provavelmente, do Pai Nosso, a passagem que tem sido um verdadeiro obstáculo. É preciso não esquecer que o Pai Nosso cobre toda a vida espiritual. Quanto mais orarmos, quanto mais tempo passamos meditando e fazendo o tratamento espiritual, mais sensível nos tornamos. Isso é excelente. Mas como tudo neste mundo tem seu lado negativo, quanto mais sensível e espiritual você progride, nós progredimos, mais nos tornamos também susceptível a tentações que não acometem os que estão no estágio menos adiantado. Quanto maior o conhecimento, maior a nossa responsabilidade. O conhecimento da verdade, por menor que seja, é dom sagrado, que a humanidade não pode se deixar violar. Se formos sensatos e trabalharmos diariamente como devemos para conseguir sabedoria,
compreensão, pureza e a orientação dos espíritos, nunca nos encontraremos em dificuldade, da qual não tenhamos a compreensão suficiente para nos libertar. Nada poderá atingir-nos. E a maravilhosa mudança que se opera em nós significa a onipresença de Deus. Assim, Jesus inseriu essa 7ª cláusula. Eis aí o Pai Nosso, que Jesus nos deixou esse legado, né? Essa alavanca para as nossas vidas sucessivas de reencarnações e reencarnações, para que fizéssemos uso para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, que saibamos usá-la de forma harmoniosa, respeitosa, mas acima de tudo, com o pensamento de elevação com os espíritos maiores. Que Jesus possa sempre estar nos abençoando, né? Nos orientando, e que a espiritualidade desta casa bendita, né? Possa estar sempre ao lado de todos nós, né? Na nossa trajetória terrena, né? Nos abençoando e nos acompanhando no nosso burilamento dia a dia após dia. Muito obrigado e que o Pai abençoe a todos nós. Fique com Deus. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.